Hi guys! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os falsos cognatos em inglês com este guia completo feito para vocês. Introdução. O que a gente precisa para essa aula? Bom, essa aula está recheada de falsos cognatos. Nós vamos ver vários tipos de falsos cognatos. Então é muito importante que você pegue um caderno e uma caneta e anote tudo que eu vou falar para você. Porque assim, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida ou que vocês quiserem revisar o conteúdo, vocês vão ter em mãos os seus cadernos e vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem revisar e assim ficarem cada vez mais fluentes no inglês. Além de que todas as vezes que você anota, você fixa melhor o conteúdo na cabeça. Então, agora que você já tem tudo preparadinho e já está pronto para a aula de hoje, vamos começar. Bom, vamos começar conhecendo os falsos cognatos em inglês. Você sabe o que são os falsos cognatos? Bom, falsos cognatos são algumas palavras de outra língua que são parecidas sonoramente ao português, mas possuem significado completamente diferente. Ou seja, são palavras que a gente acha que a gente vai entender, que a gente acha que a gente sabe o significado justamente porque tem um som e uma escrita parecida com a língua que a gente já fala, com a nossa língua materna, no caso do português, mas que são completamente diferentes. O inglês e o português possuem palavras realmente semelhantes, como por exemplo a palavra chocolate, que é chocolate, ou radio, que é rádio, ou até mesmo genius, que é gênio. Mas também a gente vai ver aqui vários falsos cognatos, ou seja, várias palavras que a gente acha que significam uma coisa, mas na verdade não significa somente porque são parecidas. Bom, a gente vai começar assim. Nós vamos falar a palavra em inglês e o significado dela. E logo abaixo nós vamos falar o que as pessoas acreditam que na verdade essas palavras significam e a gente também vai colocar exemplo numa frase para vocês entenderem melhor o uso. A gente vai ver que são muitas palavras que a gente vai aprender, por isso que é preciso prestar atenção e anotar tudo bonitinho, para não se perder. Então, vamos começar. Actually significa na verdade, realmente. Muitas pessoas pensam que actually significa atualmente, porque se parecem, mas atualmente se fala currently. Vamos colocar actually numa frase de exemplo. I actually don't like when people are rude. Eu realmente não gosto quando as pessoas são rudes. Agenda aqui é para pautas, assuntos a serem debatidos. Muitas pessoas pensam que agenda é a nossa agenda no português. Porém, a agenda é schedule, calendar, e não agenda. O exemplo de agenda seria: The agenda of today's meeting is how to sell more. A pauta da reunião de hoje é como vender mais. Alias, que significa apelido ou pseudônimo dependendo. A gente pensa que alias significa aliás, porém, aliás é by the way. E o exemplo seria: Peter Hernandez alias is Bruno Mars. O pseudônimo de Peter Hernandez é Bruno Mars. Alm, esmola. Aqui a gente pensa que alm significa alma, mas alma é soul, igual o filme da Disney, o filme Soul. Um exemplo do uso dessa palavra numa frase seria I always give alms to the homeless. Eu sempre dou esmolas ao sem-teto. Antenna, que significa hino. A gente pode pensar que antenna é antena, mas antena não tem nada a ver com o que a gente está pensando que é, porque é a satellite dish. E aqui, anthem hino numa frase seria We always have to sing the national anthem at school. Nós sempre temos que cantar o hino nacional na escola. Muito comum em muitas escolas. Assist, ajudar. A gente pensa que assist é assistir, justamente porque parece muito, mas na verdade assistir é watch. Muita gente já conhece essa palavrinha, muito manjada, mas é sempre bom relembrar. Um exemplo é He always assists me. He always assists me when I need it. Attend, ir, presenciar, participar. Aqui, o attend é a ideia que a gente acabou de falar de presenciar, participar, mas muitas pessoas pensam que significa atender, mas atender é answer. Um exemplo com essa palavra na prática seria Every student have to attend class. Todos os estudantes têm que ir à aula. Balcony significa sacada ou varanda. Muitas pessoas pensam que é balcão, mas não, é sacada e varanda. Mas se a gente for parar para pensar, balcony até que faz sentido para sacada e varanda. O balcão que a gente conhece mesmo, é counter. Exemplo numa frase: Our new house has a balcony. Barrack significa quartel. Essa palavra a gente não usa muito, é mais num contexto específico, mas é legal saber. E a gente pensa que é barraca, mas barraca na verdade é tent. Então aqui um exemplo é
He is new in the barrack. Ele é novo no quartel. Agora, seguindo essa mesma linha de palavras muito específicas, a gente tem baton, que é cacetete, cacetete de polícia. Muitas pessoas pensam que baton é batom, mas batom é lipstick. Um exemplo de baton numa frase seria Every police officer has a baton. Todo policial tem um cacetete. Agora, seguindo para o próximo lado, temos bond, que é vínculo ou ligação. A gente pode pensar que bond significa bonde, mas na verdade bond é tram. E aqui um exemplo, a gente tem The bond between parent and child is amazing. O vínculo entre um pai e um filho é incrível. Próxima palavrinha é brave, corajoso. O que as pessoas pensam é que é bravo, mas bravo na verdade é angry e mad. Outra palavra que muita gente conhece, mas é sempre bom frisar. Agora temos um exemplo. Prince Philip was very brave when he faced Maleficent. Príncipe Felipe foi muito corajoso quando enfrentou a Malévola, e foi mesmo. Café, cafeteria, lanchonete. Por mais que a gente tenha uma palavra igualzinha, exatamente com o mesmo acento, o café no inglês significa lanchonete, cafeteria. E o café que a gente está pensando no líquido é coffee, também muito conhecido. Mas é bom para não achar que assim é um jeito novo de se falar coffee, porque não é. Então, aqui um exemplo seria If you go to Paris, you must visit the cafés. Se você for a Paris, você deve visitar as cafeterias. Próxima palavra, camp, acampamento. As pessoas pensam que é campo, mas campo também não tem nada a ver porque é field. Aqui um exemplo. My friends and I are going to a summer camp. Cigar, charuto. A gente pensa que cigar é cigarro, mas não, ele é charuto. Você não pode confundir, porque cigarro mesmo é cigarette, ok? Então, realmente aqui é cuidar para não confundir, já que as duas coisas são bem parecidas, né? Charutos e cigarros. So, my grandpa has always smoked cigars. Ok? Meu avô sempre fumou charuto. College significa faculdade. Aqui você tem que tomar cuidado para não confundir com colégio, né? A gente não fala mais atualmente colégio, a gente normalmente fala ensino médio, escola, mas é sempre bom para tomar cuidado porque college parece muito colégio, mas colégio na verdade é school. College realmente é faculdade, quando a gente já está no ensino superior. So, my son will be going to the college next year. Essa frase aqui pode causar um pouquinho de dúvida, porque, por exemplo, quando você fala my son will be going to the college next year, se você não sabe a idade da pessoa que você está falando e você está aprendendo agora o inglês, talvez você tenha dúvida e pense que a pessoa está indo para uma escola, mas nesse caso, muito provavelmente, com toda certeza, o son dessa pessoa, ou seja, o filho dessa pessoa, tem mais de 18 anos para estar entrando na faculdade. Commodity significa mercadoria. Muitas pessoas pensam que commodity significa comodidade, e se parecem até. Porém, comodidade é comfort, por exemplo. Um exemplo de commodity corretamente numa frase seria Commodities are an essential part of the economy. Mercadorias são uma parte essencial da economia. E são mesmo. Competition, concorrência. Muitas pessoas pensam que competition é competição, mas competição é contest. Tudo bem que a ideia de concorrência e competição são muito parecidas, ainda mais numa frase, mas é bom você saber exatamente quando você usar competição e concorrência para não ter problema, por mais que, mesmo no português, a gente ainda não saiba exatamente o que usar em cada frase. Mas aqui, treinando, você com certeza vai pegar a manha e entender o que deve usar em cada momento. Então, um exemplo é Our company sector has a lot of competition. O setor da nossa empresa possui muita concorrência. Compliment é elogio. Muitas pessoas pensam que é complemento. E complemento é compliment. Ok, agora talvez a gente tenha pego um pouquinho. Por quê? Porque são palavras que têm pronúncias muito parecidas e mudam apenas uma palavrinha. Aqui você tem que tomar cuidado quando você estiver lendo e quando você for falar, justamente para falar compliment e complement, ok? Complement, complement. E também a ideia de frase. Se você for ouvinte, você com certeza não vai pensar numa frase em que o contexto elogio seria usado, você não vai pensar na palavra complemento. Mas você pode ficar na dúvida, entendeu? Então é sempre bom treinar o speaking e a parte da leitura e entender, né, na interpretação de texto quando deve ser usado cada um. Nesse caso, elogio. She always receives loads of compliments. Ela sempre recebe muitos elogios. Aqui não faria sentido falar que ela sempre recebe muitos complementos.
Contest, competição, que foi aquele que a gente viu lá no iniciozinho. Então, o que as pessoas acreditam que é contest, que é contexto, porém contexto é context. A gente tem aqui a sonoridade diferente do X e do S em cada palavra. Mesma situação da última palavra que a gente viu, uma palavrinha que muda tudo no contexto e também na leitura, então a gente sempre tem que pensar no contexto, na interpretação de texto e no speaking dela. Exemplo, my best friend loves to watch fashion contest. O meu melhor amigo adora assistir competições de moda. Costume, fantasia. As pessoas pensam que costume é costume, justamente por se escrever do mesmo jeito, porém costume é habit, behavior. My girlfriend and I have Jack and Sally costumes for Halloween. Minha namorada e eu temos fantasias de Jack e Sally para o Halloween. Curse, maldição. Muitas pessoas pensam que é curso e se parece bastante, porém curso se fala course. Aqui a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, justamente para não ter esse problema, porque são palavrinhas que podem acabar confundindo, ainda mais quando a gente está aprendendo, e no português também tem uma dicção muito parecida. Então, tomar cuidado. Curse and course, ok? And the evil queen threw a curse on the princess. E a rainha má jogou uma maldição na princesa. Data. Data significa dados, e exatamente por ter quase a mesma sonoridade da palavra data, parece que a gente está falando de data mesmo. Porém, data é date, então prestar atenção aqui também. Data analysis is an important skill for any programmer. A análise de dados é uma habilidade importante para qualquer programador. Deception é fraude. As pessoas pensam que é decepção e parece realmente muito de novo, porém decepção é disappointment. There was a deception in the elections. Houve uma fraude nas eleições. Dent, amassar, normalmente para superfícies duras. O que as pessoas pensam que é? As pessoas pensam que é dente, mas dente é tooth, bem diferente. The car was dented during the crash. O carro foi amassado durante o acidente. Diary. Diary parece muito uma palavra que a gente pode confundir, que é diário, porém diário é de diariamente, né? É daily or journal, ok? Então a gente pode confundir com diariamente ou diário, mas respectivamente daily e journal. Diary é laticínio, é tudo voltado para laticínio. Então, se você é intolerante à lactose, ou se você é vegano, ou se você é vegetariano que não toma leite, muito provavelmente isso aqui vai estar muito no teu contexto. Então, é muito bom você saber. Então, dairy is an indispensable part of our diet. A não ser que você tenha intolerância ou alergia ao leite, o laticínios são uma parte indispensável da nossa dieta. Enroll, inscrever-se, matricular-se. As pessoas pensam que enroll é enrolar, mas enrolar é curl. E é daí que vem também o curly hair, cabelo enrolado. Kevin is enrolling in college. Kevin está se matriculando na faculdade. Exciting é empolgante. Muitas pessoas pensam, né, é muito comum quando você está aprendendo inglês, você pensar que exciting é excitante, da palavra que a gente tem no português, no sentido sexual mesmo da palavra. Porém, e ficam com receio de usar. Mas não, pode usar sem medo, porque aqui é quando uma coisa é muito empolgante, quando você está muito feliz ou uma coisa foi muito legal. Então você fala, our trip was so exciting. Nossa viagem foi muito empolgante. E tá tudo bem. Os norte-americanos usam sempre. Exit, saída. As pessoas pensam que é êxito, mas êxito nesse sentido, né, de sucesso é success. So, the exit is right there. A saída é logo ali. Expert, especialista, profissional. Essa palavra a gente vê muito, né, ainda mais em cabeleireiros e tudo mais, ou, ele é expert em tal coisa. Então, a gente até pode entender que significa que a pessoa é profissional. Mas caso você tenha dúvida, às vezes as pessoas podem confundir com a palavra esperto. E esperto é smart. Vamos a um exemplo correto. Bill Gates is a computer expert. Bill Gates é um especialista em computadores. Exquisite, requintado, chique. Pode parecer esquisito, mas esquisito na verdade é weird, awkward. Nada a ver com exquisite. This chandelier is pretty exquisite. Esse lustre é muito chique. Fabric, tecido. Aqui pode parecer fábrica, realmente muito parecido, mas fábrica é industry, ok? So, that dress is made of Egyptian fabric. Aquele vestido é feito de tecido egípcio. Faculty, conjunto de
professores. Aqui parece muito faculdade, mas a gente já entendeu que faculdade é college. Pode até ser university em certos momentos. Mas aqui a gente está falando realmente de conjunto de professores. Parece bem, né? Conjunto de professores, faculty, lembra um pouco de faculdade. Até que faz um sentido. So, the mathematics faculty is truly dedicated to the students. Os professores de matemática são verdadeiramente dedicados aos alunos. Fate, destino. Aqui pode parecer fato, mas fato na verdade é fact. São 3 palavrinhas que se parecem, mas significados completamente diferentes. He has to accept it. It's his fate. Ele tem que aceitar isso. É o seu destino. Jam. Aqui a gente pode pensar que é gema e realmente significa gema, porém não é a gema que a gente está pensando do ovo no jam. Aqui o jam a gente está falando de gema de pedras preciosas. A gema do ovo que a gente está pensando, na verdade, é egg yolk, ok? Não tem nada a ver com jam. Então, we can make jewelry from gems. Nós podemos fazer joias a partir de gemas de pedras preciosas. Genial, que é agradável, amável. Aqui a gente pode confundir muito porque a gente tem uma palavra que é genius, que é gênio, que já é muito parecida com o nosso português, não é mesmo? Mas aqui não tem nada a ver. Genial é brilliant, então não pense que genial é genial. Paul is incredibly genial. Paul é incrivelmente agradável. Graduate Program. Aqui é programa de pós-graduação. Você pode pensar que é um programa de graduação, mas não, é de pós-graduação. Quando a gente está falando de graduação, é Undergraduate Program, ok? Mark is applying for a graduate program. Mark está aplicando para um programa de pós-graduação. Gravy é molho, especificamente de carne. Aqui é um assunto muito específico, mas muito utilizado, por exemplo, por nativos no dia a dia em cozinhas, em situações assim realmente de comida. Então é bom saber. Você pode pensar que gravy é grave, mas grave é serious ou severe. E um exemplo correto seria My grandmother makes an excellent gravy. Minha avó faz um molho de carne excelente. Hostage é refém. As pessoas podem pensar que hostage é hóspede, mas hóspede é guest. Ainda mais pela ideia de hosts que existem por aí, que são tipo hotéisinhos. Então faria até que sentido, mas não. Hostage é refém. The employees were held as hostages during the robbery. Os funcionários foram feitos de reféns durante o assalto. Idiom é expressão. A gente pode pensar que é idioma, mas na verdade idioma é language. We made a list of the 100 most used idioms in English. You should check it out. Nós fizemos uma lista de 100 expressões mais usadas no inglês. Você deveria dar uma olhada. E bom, você já está dando uma olhada porque aqui a gente está vendo exatamente os 100 mais usados falsos combinados no inglês com português. Injury é machucado. Muitas pessoas pensam que é injúria, mas injúria é insult, offense. Aqui, não. Aqui a gente está falando de machucado. So, every scar is originated by an injury. Toda cicatriz é originada por um machucado. E isso é verdade? Intend é pretender. Aqui a gente pode pensar que intend é entender, mas entender é understand, ok? So, he didn't intend to harm you. Ele não pretendia te machucar. Intoxication. Aqui é um pouco complicado. Por quê? Porque intoxication é para álcool e drogas, mas a gente também tem a palavra intoxicação, que quando a gente está falando de alimentar, normalmente é poisoning. Mas tem que tomar cuidado, porque pode mudar, de acordo com o contexto que você estiver falando. Então, she claimed that she was raped during the intoxication stage. Ela proclama que foi estuprada durante o estado de intoxicação de drogas ou álcool. Jar é pote. Aqui a gente pode pensar em jarra, mas jarra é pitcher. Mas também é tomar cuidado com o objeto que a gente está usando e saber identificá-lo certinho para falar o nome dele certinho. Waits at the window wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Aqui uma frase do Beatles, de uma música, então espera na janela, usando um rosto que guarda em um pote perto da porta. Para quem é? Journal é diário. Sim, parece muito jornal, mas jornal é news. Yesterday I found a journal from when I was a kid. Lace é renda e não é laço, por incrível que pareça. Laço é ribbon, ok? My grandma has a lace curtain. Minha avó tem uma cortina de renda. Ladder é escada. Escada portátil também. O que as pessoas acham que é ladeira, mas ladeira é slope. Nada a ver com ladder. Can you get me the ladder, please? Você pode passar a escada para mim, por favor?
Lamp, iluminária ou abajur. As pessoas pensam que lamp é lâmpada, mas lâmpada é light bulb, ok? Nada a ver com lamp. Mas a ideia realmente de luminária, de abajur, de iluminar, faz sentido aqui e realmente é parecido. Temos que confessar. So, our son can sleep without a lamp on. O nosso filho não consegue dormir sem um abajur ligado. Large, que significa grande, e não largo. Largo é wide. Então, large, grande, largo, wide, ok? Millionaires generally have a large house. Milionários geralmente têm uma casa grande. Lecture é palestra e não leitura. Lecture, palestra, leitura é reading. Recently, we went to a lecture about the future of technology. Recentemente, nós fomos a uma palestra sobre o futuro da tecnologia. Legend é lenda, e legenda, que parece muito com legend, na verdade é subtitles. Essa daqui provavelmente você também já conhece, é muito comum e muito falado quando a gente está falando de filmes com subtitles, com legendas. Greek legends are extremely interesting. As gregas são extremamente interessantes. Library, biblioteca. As pessoas pensam que é livraria, né? Library, porém livraria é bookstore. Então, não confundir. Library, biblioteca, livraria, bookstore. Os dois falam de livros, porém em situações diferentes, porque cada um tem, né, uma função diferente. At college, I enjoyed doing my homework at the library. Na faculdade, eu gostava de fazer minha lição de casa na biblioteca. Limp, que é manco. Essa palavra realmente não tem nada a ver, a gente pode bugar um pouquinho no sentido de, o que é limp? Porque limp e manco não se parecem tanto. Porém, as pessoas podem confundir limp com limpo, e limpo é clean. E muita gente conhece essa palavra clean também. We took our dog to the vet because he was limp. Nós levamos nosso cachorro ao veterinário porque ele estava manco. Location é localização. E locação, que parece a palavra location, é rental, ok? WhatsApp allows you to share your location. WhatsApp te permite compartilhar a sua localização. Lunch, almoço. Muitas pessoas pensam que lunch é lanche, porém lanche é snack. Lanche é almoço. I love having lunch with my family. Eu amo ter almoço, né? Almoçar com a minha família. Mascara. Mascara é rímel. Muito conhecido aí por quem gosta de fazer maquiagens ou ver videozinhos de maquiagem. Mascara é muito conhecida essa palavra. Porém, para quem não conhece, pode pensar que mascara é máscara e, na verdade, máscara é mask. So, my mascara is over. O meu rímel acabou. Mayor. Mayor é prefeito e não maior, como muita pessoa pensa. Maior é bigger. So, this year we have a mayor election. Este ano nós teremos eleições para prefeito. Media, meio de comunicação. Acreditam que media é média, mas na verdade média é average. Porém, media é muito utilizado atualmente, né? Ainda mais que a gente tem várias mídias em alta por aí, então a gente pode ter ouvido bastante essa palavra. Mas é muito bom para ver, para não ter confusão. Então, Facebook is the greatest social media company in the world. O Facebook é a maior empresa de mídias sociais do mundo. E atualmente eu acho que o Facebook está caindo, hein? Talvez outras mídias sociais estejam crescendo e ocupando o lugar do Facebook. Notice, que é notar, perceber. Aqui a gente pode confundir com notícia, e notícia é news. Mas você não falou que news era jornal? Sim, mas dependendo do contexto, dá para utilizar as duas palavras na mesma situação, tá bom? É só realmente colocar no jornal, porém, the news, I saw the news today, então eu vi as notícias hoje, eu vi o jornal hoje, bem utilizado nesses dois contextos e está tudo bem. Porém, é realmente tomar cuidado para não confundir notice com notícia, porque aí realmente não tem nada a ver. Notice é notar e perceber. Então, the professor almost didn't notice I was in class. O professor quase não percebeu que eu estava na sala. Muito perigoso isso, você pode receber falta. Novel é romance. As pessoas pensam que novel é novela, porém novela não tem nada a ver com novel. Novela é soap opera. E depois dessa aula é muito legal que você vai e pesquise o porquê que soap opera significa novela. Tem uma historinha muito interessante, ainda mais pelo fato de soap ser sabão. Então, por que tem sabão no nome novela em inglês?
Pesquisa aí que você vai descobrir. Novel é romance, então my girlfriend loves reading novels. Você pode falar que você adora, por exemplo, até novel, soap operas, novelas de romance, faz muito sentido também. Então é bom você saber para você não confundir. Oration é oratória, discurso. Pessoas pensam que é oração, porém oração no ato religioso mesmo de orar é prayer. The principal always gives an oration at the graduation. O diretor sempre faz uma oratória durante a graduação. Parent é pai ou mãe, somente esses dois. Parent pode parecer muito parente, porém parente é relative. So, parent, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, primo é relative, ok? Exemplo, I'm highly grateful for everything my parents did for me. Eu sou muito grata por tudo que os meus pais, ou seja, pai e mãe, fizeram para mim. Pasta é massa. A gente pode pensar que pasta é pasta realmente, mas pasta é file, justamente por ter a mesma sonoridade e a mesma escrita. Exemplo, Italian food is known for its pasta. A comida italiana é conhecida pela sua massa e, diga-se de passagem, muito boa. Pipe é cano, e se você confundir com pipa, na verdade pipa é kit, ok? So, these house pipes are very old. Os canos dessa casa são muito antigos. Pork é carne de porco. Ok, você pode pensar que tem o porco em si que é pig, porém quando a gente tem o animalzinho vivo, vivendo ali bonitinho, ele é um pig, ele é um porco. Porém, quando ele foi morto para ser comido, aí é pork, carne de porco. Então, você não está comendo um pig, você está comendo um pork, carne de porco, ok? Pork. My father loves cooking pork. Meu pai adora cozinhar com carne de porco. Agora a gente tem a palavra preservative, que é conservante. A gente pode pensar que preservative é preservativo, mas não. Preservativo é condom em inglês. E toma cuidado para não confundir condom com cotton, ok? São duas palavras diferentes e que não faz muito sentido se você confundir as duas. Nowadays, our food is full of preservatives. Hoje em dia, nossa comida está cheia de conservantes. Pretend, fingir. Lembra que a gente aprendeu que intend é pretender? Então, essa palavra acho que pega muito quando você está aprendendo inglês, porque você confunde e quer falar os dois. Me pegava muito quando eu estava aprendendo. Então, anota. Pretend, fingir. Intend, pretender. Para você não confundir, porque você tem a ideia de falar pretend para pretender e intend para fingir, mas não tem nada a ver. Pretend é fingir e pretender que é intend, ok? So, she always pretends there is nothing going on. Ela sempre finge que nada está acontecendo. Professor, aqui é professor de universidade. Qualquer outro tipo de professor é teacher. We all love our professors at college. Todos nós amamos nossos professores na faculdade. Proper é adequado, apropriado. Quando a gente fala de proper, a gente pode pensar em próprio, porém próprio é on. Your shirt's not proper for this kind of event. Sua camisa não é apropriada para este tipo de evento. Push, empurre. Aqui a gente tem essa confusão, né, de que push a gente puxa, mas na verdade é para empurrar. Então, push, empurrar. E puxar em si é pull. The sign at the door says to push it. O aviso na porta diz para empurrar. Ali temos um errinho de escrita, mas não é para puxar, é para empurrar, ok? Quote é citação, mas a gente pode confundir com cota. Cota é cota, ok? Quota, cota, quota. Não confunde. Quote é citação. My father knows by heart a lot of Bible's quote. Meu pai sabe de cor muitas citações da Bíblia. Realize, perceber. O que acreditam que realize é realizar, porém realizar é accomplish. Jake finally realized that Larry is into him. Jake finalmente percebeu que Larry está afim dele. Receipt é recibo. Muitas pessoas pensam que receipt é receita, porém receita é recipe. Outras palavrinhas que são muito parecidas, né? Receipt, recipe, porém não. Receipt, recibo, receita, recipe. You should keep all of your receipts. Você deveria guardar todos os seus recibos, e deveria mesmo, é muito importante.
Reclaim é recuperar e a gente não pode confundir com reclamar. Reclamar é complain. Então, quando a gente está falando em recuperar, temos exemplo numa frase: I reclaimed my stolen wallet. Eu recuperei a minha carteira roubada. Record é gravar. Quando a gente está falando de record, a gente pode pensar em recordar, mas recordar é remember. Shawn Mendes is recording his new album. Shawn Mendes está gravando o seu novo álbum. Refrigerant. Aqui a gente pode pensar na palavra refrigerante, mas refrigerante é soda. Mesmo Coca-Cola, mesmo Guaraná, todos são sodas, não somente a soda. Refrigerant é uma substância usada para refrigerar eletrônicos. Então, my air conditioner has a problem on its refrigerant. Meu ar-condicionado está com problema no refrigerador. Resume. Resume é currículo. Resumo, que é a palavra parecida, é summary. Ok? So, if you want a job, you need to have a good resume. Retire. Retire é aposentar. E a palavra que pode parecer com retire é retirar. E isso é remove. My mother is going to retire soon. Minha mãe vai se aposentar em breve. Him é borda. E não é o nosso órgão, o rim. O rim é kidney. Luke just broke the rim of his mug. So, Luke acabou de quebrar a borda da caneca. Schooler é intelectual e não escolar, como pode parecer ainda mais pela palavra school. Escolar é normalmente academic. So, Plato is a well-known schooler. Platão é um intelectual bem conhecido. Shoot é atirar e não chutar. Chutar é kick. So, the thief started to shoot. O ladrão começou a atirar. Silicon é silício. Então, silicon, silício, silicon, silicone. My friend works in Silicon Valley. Minha amiga trabalha no Vale do Silício. Spade é pá e a espada em si é sword. It's an essential to have a spade if you want to have a garden. É essencial ter uma pá se você quer ter um jardim. Support é apoiar. Toma cuidado, tá? Não é suportar. Suportar é tolerate. Parents should always support their children. Os pais sempre devem apoiar os seus filhos. Tax é imposto e não táxi. Táxi é cab. The government is increasing taxes on cigarettes. O governo está aumentando os impostos sobre cigarros. Tent é barraca. E a gente viu lá atrás, né, que tent é barraca. E a gente não pode confundir com tentar, ok? Tentar é try. We need to tend to camp. Nós precisamos de uma barraca para acampar. Toss. Toss é arremessar. E não tosse. Toss é cough, ok? The bride always tosses her bouquet is tradition. A noiva sempre arremessa seu buquê. É uma tradição. Traduce é difamar. As pessoas podem pensar em traduzir, mas traduzir é translate. Não confunda. You don't know her, stop traducing her. Você não a conhece, pare de difamá-la. Truck, caminhão. E não truque. Truque é trick. So, truck, caminhão. Truck, trick. Mitsubishi Motors is a Japanese company that produces cars and trucks. Mitsubishi Motors é uma empresa japonesa que produz carros e caminhões. Turn é vez, virar, e não turno. Turno é shift. The driver turned right. O motorista virou à direita. E, por fim, para acabar esses 100 falsos cognatos, nós temos as últimas 3 palavrinhas, que é vicious, perverso, que muitas pessoas podem confundir com viciante ou viciado, que na verdade é addicted or addicted. E, so, this was the most vicious crime I have ever seen. Esse foi o crime mais perverso que eu já vi. Vegetable, legumes e verduras, que as pessoas confundem com vegetal, que vegetal na verdade é plant. So, vegetarians eat a lot of vegetables. Vegetarianos comem muitos legumes e verduras, o que é verdade. E vest, a nossa última palavrinha, é colete. Vest é colete e não vestes, né? Roupinhas. Essas vestes, na verdade, são clothing, ok? So, this vest is on sale. Este colete está na promoção.
Bom, acabamos todos os nossos 100 falsos cognatos. Ufa, eu falei que era muita coisa para anotar. Mas certeza que se você anotou tudo e treinar cada frase que eu te falei, das palavras que você mais ficou com dúvida, e colocar elas em situações, e colocar assim, falando na frente do espelho, e criando situações para você, com certeza você vai acabar decorando e aprendendo todas elas, ok? Mas conforme vai passando o tempo, você vai pegando a manha, igual eu falei de intend, pretend e tudo mais, que são palavrinhas que no início você confunde, mas depois de falar bastante, vai ficando cada vez mais natural no seu speaking. So, thank you for your time, thank you for being here e até a próxima aula. Tchau, tchau!